Santidade e paz, meu povo! O Santo pode estar de volta! Episódio 52. Estamos de volta para esse ano de 2025, né? Nesse formato online, né? Porque nosso estúdio está em reforma e voltaremos no estúdio em fevereiro. Mas até lá, né? A evangelização não pode parar. E aí nós estaremos online com essas gravações, também estaremos na rua. Iremos para a rua, para as paróquias, enfim. Até o estúdio ficar pronto, nós estaremos ativos também aqui, da forma que Deus nos pede. E hoje, né, a gente quer agradecer a presença do nosso convidado, né, nosso primeiro convidado de 2025, Fagner Costa, né, ele que é fotógrafo e é casado, é esposo da Carol, correto, Fagner? Correto. E pai da Laura e da Luísa. Então, o fotógrafo, o Fagner, e o tema, né, do nosso podcast de hoje é fotografia religiosa. Então, a gente vai entender hoje com propriedade, né, a partir do Fagner, como é essa questão da fotografia religiosa, a preparação, os detalhes, né? Então, Fagner, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro episódio de 2025. Obrigado aí, Terêncio, Cleison, pelo convite, né, pela acolhida aí, por participar aí do Santo Pod. Uma alegria muito grande para mim, né, participar aqui do podcast e poder contribuir também um pouco para a Santa Igreja, né, o pouco que eu conheço e que eu sei. Então, poder contribuir também para aqueles que amam a fotografia, sobretudo a fotografia sacra, né, a fotografia religiosa ou fotografia católica, como em vários lugares do Brasil as pessoas chamam, né? Então, para mim, é uma grande satisfação mesmo partilhar um pouquinho da nossa história, né? E poder contribuir de alguma forma com quem ama essa arte, que é a fotografia, atrelada também, então, a nossa religião, né? A fotografia católica, a fotografia sacra. Para mim, é muito especial participar desse podcast. Eu acredito que é o segundo que eu participo, né? Mas podcast católico mesmo é o primeiro. Então, está Que sendo benção, ainda que mais benção. especial. Bom, também. É interessante porque eu acho que muitas pessoas, mas eu gosto muito de fotografia, né? Então, quando a gente estava pesquisando também no Instagram, né, possíveis entrevistados, né, que também evangelizam pela internet, né, católicos, a gente já tinha visto lá em 2024, né, a Domini, né, a gente já vai falar dela, e aí já ficou ali na lista. Eu digo, não, se a gente não conseguir trazer, ou se a gente não se organizar até 2025 de alguma forma, pelo menos online, vai valer muito, a gente vai entrar em contato. E também aqui já agradecendo, né, o padre Murilo, né, fez a ponte aí, um dos nossos integrantes, né, que é o Chico, o nosso Francisco, que fica ali gravando, ele tem esse contato com o padre Murilo, ele nos passou, então também agradecer ao padre Murilo. E é isso. Então, Wagner, a gente quer saber, antes da gente falar, né, da Domini, né, como é que foi teu processo de conversão, onde tu mora, como foi que tu conheceu Jesus, enfim, a tua história inicial, né, de encontro com Deus. Então, vamos lá. Eu sou de Umuarama, no Paraná, interior do Paraná. A minha história, então, com a fotografia vem atrelada à minha vivência de fé, né? Porém, eu sempre fui um católico de berço, embora muito guiado aí pelos meus avós, né? Os meus pais, por um tempo, eles participaram, depois eles saíram, não participam mais. Os meus irmãos também são protestantes, mas tenho fé em Deus que ainda vão voltar, né? Mas eu era aquele católico de ir à missa apenas, né? Então, o famoso católico de IBGE. Sim. Depois de um tempo, comecei a participar lá no início, então, da Renovação Carismática Católica, onde iniciei, de fato, esse meu processo de conversão, né? Hoje não participo mais do movimento,
mas é um movimento que eu digo assim que é uma grande rede de pesca, né? Então, as pessoas vêm muito ali pelos retiros, né, de primeiro anúncio e tudo mais. Então, foi onde eu comecei. Então, eu já era da igreja, mas de fato eu não, eu estava na igreja, mas eu ainda não era igreja, né? Não Sim, fazia parte de fato da vivência de fé na igreja. Então, eu fui coroinha, né, cerimoniário da minha paróquia. Então, foi onde eu aprendi a amar o rito da igreja, da missa, né, os ritos da igreja. E aí, então, no grupo de oração, conheci minha esposa. Na verdade, um pouquinho antes ali, a gente se viu na missa, né? E aí depois a gente sim. começou a participar do grupo de oração junto. Então, esse nosso processo de conversão foi meio que junto, né? Em 2017, eu, então, comecei a trabalhar. Antes da fotografia, eu preciso, né, mencionar isso, porque antes da fotografia eu sou designer gráfico, né? Eu fui contratado para trabalhar na Cúria Diocesana aqui da minha diocese como um designer. Então, Sim. já tendo essa vivência de fé um pouco mais assídua, né, um pouco mais profunda, com mais afinco, né, na fé e na religião. Então, por ser designer, daí eu fui contratado para ser o designer da minha diocese. E aí, no meu segundo dia de trabalho, me entregaram uma câmera e falaram assim: olha, onde o bispo estiver, você vai ter que ir. É. Aí eu falei, meu Deus, né? Não, jamais imaginei ser fotógrafo. Na verdade, a fotografia era um sonho de adolescência da minha esposa, para vocês terem ideia. E eu jamais imaginei ser fotógrafo. Então, eu acredito que a fotografia, por que que eu já entrei nessa questão da fotografia? Porque ela me ajudou nesse processo de conversão. Porque hoje é muito Sim. fácil, a pessoa, o jovem, ele vai receber os seus sacramentos, mas ou a crisma é de fato uma conversão, ou ela é um pontapé para a pessoa sair e sumir, né? Eu não sei como é aí na região de vocês, mas aqui acontece muito disso. O jovem, É ele igual, é igual. crisma, desculpa, É igual, né? Aí é, depois some, né? e depois Sim. some, né? Aí ou ele vai voltar por amor, ou às vezes vai voltar pela dor, né? Porque daí vai querer viver a sua juventude, que a famosa frase, eu preciso curtir a vida, né? Sim. Mas é possível curtir a vida estando no caminho certo, né? Então, a fotografia ela me ajudou nesse processo de conversão porque eu pude continuar, né? Pude perseverar na fé, porque daí eu comecei a trabalhar com isso. E aí, trabalhando na diocese, eu estava sempre ativo ali, né? Então, a fotografia me ajudou nesse processo e me ajuda diariamente a permanecer firme, né? A permanecer firme na fé. Por quê? Porque hoje o mundo ele nos oferece muitas outras possibilidades e visivelmente e palpavelmente mais atraentes, né? Mais Sim. alegres. E muitas vezes a gente cai nisso, né? E é um conto de fadas, né? Nós precisamos. E aí eu entro nesse aspecto porque nós precisamos, quando estamos num processo de conversão, e aí a renovação carismática me ajudou, mas nós precisamos sair desse alimento sólido e precisamos buscar algo mais, né, mais firme, né? Ou melhor, a gente precisa sair desse leitinho, né? O E buscar leite, um sim. alimento mais sólido. Precisamos nos aprofundar mais na nossa fé. Porque isso de fato vai acontecer a conversão, né? Nós precisamos sair um pouquinho do sentimentalismo, né? Do chororô, do emocional, né? E precisamos de fato estudar aquilo que a gente vai viver. Estudar nossa fé, estudar os documentos da igreja, estudar a vida dos santos. E estudando a vida dos santos, nós vamos ter a oportunidade de, não, é possível ser santo, né? Eu não preciso ser um Exatamente. padre, um bispo, um papa para ser santo. Eu, na minha vida, ordinária mesmo, é possível ser santo, porque muitos santos foram como nós, né? A gente pega, por exemplo, a vida de Santa Gema Galgani, né? E eu sou muito devoto também. Ela queria ser uma monja, né, de clausura. E ela não foi aceita. Mas ela foi santa, ela viveu sua clausura,
fora de uma clausura, né? Então, é possível ser santo. A gente vai pegar, por exemplo, agora atrelado também a tecnologia, né? O Beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado esse ano, por exemplo, né? Foi santo na sua juventude, né? No seu dia a dia. Então, o mundo nos oferece tantas coisas, mas quando nós temos a possibilidade de continuar vivendo neste mundo, sabendo que nós não somos daqui, né? Nós vamos viver de fato a felicidade que o Senhor nos quer dar, né? Então a fotografia me ajudou a permanecer firme. Tantos amigos que eu conhecia, que eram amigos meus de infância, que eu vejo hoje que infelizmente estão no outro caminho. Então, às vezes eu me pego me refletindo assim, né? Também eu poderia estar naquele caminho. Então, Sim. a fotografia também me ajudou a permanecer firme nesse processo de conversão, e a nossa conversão ela precisa ser diária, né? Então, ela me ajuda diariamente a viver, de fato, aquilo que a gente anuncia, seja com a nossa fotografia, mas, sobretudo, com a nossa vida. E nós fotografamos, então, casamentos católicos, na verdade, todos os sacramentos da Igreja Católica, sobretudo, então, casamentos católicos e ordenações de diáconos, padres, bispos, votos religiosos, né? Alguns batizados aqui quando a gente consegue, por questão de agenda, que a gente viaja bastante, graças a Deus, né? Ainda não fomos a Teresina, mas queremos chegar. Adentrando no conceito da Domini, né? Quando é que Deus suscitou no coração de vocês essa missão de fotografar o sagrado, de fotografar aquilo que é belo na nossa igreja, e como é que vocês estruturaram as atividades da empresa e começaram a operar? Tá, então vamos lá. Eu era o designer então da minha diocese, e aí como me entregaram essa câmera, a minha pergunta foi assim: onde eu ligo ela, né? Eu não sabia nem onde era que clicava para fazer a foto, mas onde eu ligo, né? Então, eu comecei assim bem cru mesmo, bem simples, e assim era bem tudo no automático, né? Tudo no automático. Você só apontava lá para frente, não pensava em composição, não pensava em nada, porque eu não entendia o que era a fotografia. Mas foi então que eu pensei comigo, falei, olha, se me deram mais essa missão, eu preciso estudar para desempenhá-la bem. Então eu fui estudar a fotografia. E aí, atrelando isso ao meu trabalho, eu pensei, por que não me especializar em fotografia religiosa? Porque aqui não tinha ninguém que fazia isso. E como eu já havia sido cerimoniário na minha paróquia, então já conhecendo os ritos, isso me facilitou muito, né? Porque conhecer o rito me adianta a foto. Já sei o que vai acontecer. Sim. Se está aqui no ato penitencial, eu sei o que vai acontecer já em seguida, né? Então isso me ajudou. E aí, quando eu saí do meu trabalho na Cúria Diocesana, eu falei, não, eu vou continuar com a fotografia. E então, o design dá um espaço para a fotografia. Ainda não parei com o design, né? Continuei um tempo ainda sendo designer e fotógrafo até que a coisa, de fato, acontecesse como uma empresa, né? Porque as contas não param de chegar. Então, eu precisava unir as duas coisas até que a fotografia, de fato, desse certo. E é um caminho muito longo, assim como todo empreendedor, para dar certo, é um caminho muito longo e muito difícil, né? Eu sempre partilho, eu tenho um curso de fotografia religiosa, presencial hoje, mas eu estou com um projeto de gravar ele esse ano, né? Por favor, que seja um curso online. Chegar aqui em Teresina. Sempre ao final do curso eu mostro as minhas fotos como eram no início, né? Aí, como é agora, eu falo assim, olha, gente, dá para chegar lá, né? Dá certo. Porque, de fato, eu não entendia nada, as fotos saíam todas tremidas, assim, uma tristeza ver as fotos como eram antes, e graças a Deus, Deus foi usando disso, né, e me capacitou para chegar onde a gente está. Claro, a gente ainda estamos engatinhando, né? Quando eu falo a gente, eu digo porque os fotógrafos sou eu e minha esposa, né, da empresa. Eu que estou mais à frente, mas somos nós dois que fotografamos. Então, atrelando a minha vida
como ministério, né? Claro que não é um ministério instituído, mas como um cerimoniário, né, e como coroinha, eu liguei as duas coisas. Posso fazer com que uma, uma coisa auxilie a outra. Então, a minha vida de conhecimento dos ritos com a fotografia me contribuiu para que eu chegasse a abrir essa empresa então de fotografia religiosa. No início eu fotografava de tudo, né? Eu acredito que como todo fotógrafo começa lá com aniversário infantil, né? Que são coisinhas, são eventos mais, entre aspas, mais fáceis, né? Com menos responsabilidade de entregar o material. Então, Sim. muita coisa eu fiz, né, gratuitamente para exercer e ir treinando, né? Pegar a Aprender de experiência, né? fato a fotografia, né? E aí então comecei a fotografava algumas missas, né? E um fator muito interessante assim que como empresa, a minha primeira ordenação foi a do Padre Murilo. E aí vem assim, hoje eu falo, eu brinco muito com ele porque às vezes fala assim, vem fotografar Semana Santa aqui, eu venho fotografar Natal, venho fotografar. Por exemplo, desde quando ele foi ordenado, eu ainda não consegui ir no aniversário de ordenação dele. Mas eu falo, é culpa do senhor, né? Ele, como um grande incentivador, no início, eu não botava muita fé, não, sabe, na fotografia, né? Eu era mais. Eu assim, sou muito pé no chão, às vezes meio medroso, né? De tentar algo e não dar certo. Mas ele era, assim, um grande incentivador porque ele me mandava a legenda do post e ele Sim. falava assim: olha, pega essa legenda, pega uma foto de tal momento e posta. Você precisa divulgar seu trabalho, né? E de fato ele acreditava mais que eu assim na empresa, né? Que poderia dar certo, né? Então eu não acreditava muito, mas eu tinha esse desejo de que desse certo, mas não botava muita fé, então eu não divulgava, né? A empresa começou a ser divulgada de fato há 3 anos. Vai fazer 3 anos. Sim. Então, fotografei lá a ordenação dele, a diaconal, depois a presbiteral. Era ele mais dois padres, né? Ele, o padre Lucas e o padre Frederico. A princípio, eu ia fotografar só do padre Murilo, depois ele falou, não, eu vou falar para os meninos também contratar, né, e tal, e vai dar certo. Como eu estava bem no começo ainda, algumas pessoas tentaram alertar eles para não contratar, porque não era um trabalho bom, mas e ele de fato ele me contou, ele me conta essa história e ele me contou lá e ele falou assim, ele me contou porque ele falou assim, olha, eu estou te contando porque eu estou acreditando no seu trabalho, vai dar certo, né? Então isso foi um grande empurrão assim para a gente de fato arriscar nisso, né? E aí, por que eu digo que foi há 3 anos, de 3 anos para cá? Porque a gente não divulgava, quando a gente fotografava, era só aqui na diocese mesmo, quando fotografava, né? Então, há 3 anos atrás, teve uma ordenação episcopal aqui da nossa diocese, de um padre que foi formado aqui. Ele é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, não sei se os senhores conhecem, Dom Antônio Luiz Capelão. Ele é meu Não. padrinho de crisma e foi quem assistiu o meu sacramento do matrimônio, né? Ele foi meu pároco, então eu já conhecia ele. E aí tinha a empresa lá com o Instagram muito parado, tinha 200 seguidores, não tinha mais que isso. Tinha postagem, tipo, muito antiga, porque não postava mesmo foto. Aí eu liguei para ele, né? Daí eu falei assim, vamos fotografar a sua ordenação. Ele falou, então tá ótimo, né? Pode fotografar. Então foi onde começou a ser conhecido. Por que foi dali? A ordenação dele tinha, se não me engano, 56 bispos. E tinha, acho que um pouco mais tinha uns 200 padres, eu acredito, assim. Tinha muito clérigo, né? E aí foi onde não conheci alguns padres, alguns bispos, e eles começaram. E aí os outros seminaristas que já acompanhavam ele começaram a conhecer o meu trabalho, porque eu comecei a postar as fotos e aí marcava. Na verdade, eu também. Aí, como o Padre Murilo me incentivou, né, a divulgar o meu perfil, eu incentivei ao bispo a divulgar o perfil dele, né? Então, eu criei a conta do perfil dele, e aí comecei a ajudar ele. Hoje já não administro mais,
porque eu já vi que ele já consegue, já responde todo mundo, faz Já as desenrola bem, publicações, né? então já caminhou sozinho, então já não administro mais o perfil dele, né? Mas lá no início, sim. Então, muito seminarista que acompanhava ele já há muito tempo, começou a conhecer o nosso trabalho, né? Tinha alguns padres muito conhecidos no Brasil que estavam, bispos, né? Tinha Dom Rui, de Caruaru, né? Tinha, por exemplo, o Padre Overlan, que é de Cuiabá, então, e também, por indicação do Padre Overlan, que nós fomos fotografar lá em Cuiabá, e depois fomos mais vezes, né? Então, foi assim, esse início foi meio que não confiava muito, mas deu certo, sabe? E aí, hoje, graças a Deus, temos andado aí o Brasil todo, fotografando ordenações e também casamentos católicos, né? Então, esse processo de estruturação foi meio que às cegas e deu certo, graças a Deus, né? E aí nós começamos a nos especializar melhor, mudamos nosso equipamento, né? Para oferecer mais qualidade, e isso é constante. Tanto o estudo, com a oração e investimentos, não podemos parar, né? Sim. E a gente, graças a Deus, a gente tem contribuído para que mais pessoas conheçam, amem e sirvam a Deus através da nossa fotografia, né? Porque nós fomos feitos para isso, para conhecer, amar e servir a Deus. Não tem outro fim, né? Não tem outra, Exato. não tem outro porquê que fomos criados, né? Deus nos criou para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E aí, o nosso servir com a fotografia faz também, e eu acredito e tenho fé nisso, que me faz conhecer mais, me faz amar mais, e me faz servir melhor a Deus. E, consequentemente, faz as pessoas conhecerem, faz as pessoas amarem e faz as pessoas Sim. servirem. Eu costumo dizer também no nosso curso que, às vezes, uma pessoa que está lá desacreditado da vida, né, sem esperança, perdendo sua fé, será que realmente, de fato, Deus existe, né? Eu falo que, assim, as pessoas podem ver no nosso trabalho, na nossa fotografia, que as pessoas podem enxergar e ter esse encontro pessoal com Cristo, né? Seja num olhar de um pai, seja ao ver o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo numa fotografia, numa composição, a pessoa pode ser tocada e ter esse encontro pessoal, né? Ter essa conversão, ter esse carinho de Deus também para com ela, mesmo que talvez ela esteja desesperançosa. E eu digo sempre que o algoritmo ele nos faz chegar mais longe. E às vezes a pessoa nem segue o nosso perfil e vai ver essa foto, né? Às vezes a pessoa nem segue uma paróquia e vai ver uma foto, né? Tudo pode Desculpa, eu ser falo essa demais, né? centelha, né? Não, pode, quanto mais, melhor. Tudo é uma centelha, né? Que aproxima, que faz aproximar, né? Isso. E eu sempre falo assim, ontem eu fotografei uma pós-canônica aqui, na minha diocese. Até postei o testemunho de uma pessoa, né, que mandou, né? Ela falou assim, olha, quando eu soube da posse, né, a minha preocupação era se você estaria aqui para fotografar, né? Eu vi agora, postou Então, agora, assim, recente agora. são testemunhos, né, que faz a gente continuar. De fato, tem dado certo, né? Eu lembro uma vez, na primeira vez, na verdade, que nós fomos para Cuiabá, a gente sempre fica meio nervoso, né? Pelos padres que tem lá, né? Muito conhecidos, né? Então a gente foi fotografar a ordenação. E aí, sempre que nós chegamos num lugar, ou seja até na minha diocese, que a gente conhece todos os padres, nós vamos conversar com o cerimoniário responsável, né, da ordenação ou da missa, né? O que a gente pode, onde a gente pode ir, onde a gente não pode, né? E aí eu lembro que a gente chegou no cerimoniário, eu cheguei no cerimoniário lá dessa ordenação em Cuiabá, né? E perguntei para ele onde a gente podia acessar ou não do presbitério da catedral, né? Que é um presbitério muito grande. E sabendo os padres que tinham lá, né, também, né? Então Sim. a gente já vai com a perna bamba, né? Aí,
a resposta do cerimoniário falou assim: eu não te vendo, você está fazendo um ótimo trabalho. Meu Deus, né? O que eu vou fazer agora, né? E assim, foi muito incrível, porque ao final da celebração eu fui falar com ele, né? Perguntar o que ele tinha achado e tudo mais. Ele falou assim: olha, eu te procurava e não te encontrava. E ele Graças falou a assim: Deus. olha, tinha momento do rito que eu falei: meu, o cara não tá tirando foto, né? Eu tô procurando e não encontro ele, e eu estava fotografando, né? Então, de fato, a minha missão ali estava sendo cumprida. Ele não podia me ver, né? Sim. Então, ele não me vendo é sinal de que eu não estaria atrapalhando a celebração. Sim. E aí eu mostrava as fotos para ele, falando, meu Deus, onde você tirou essa foto, né? E ele falou assim, ele insistiu, ele falou assim, eu te procurava de verdade e não te encontrava. Eu fiquei com medo de você não estar fazendo foto. Eu falei, não, a gente dá o nosso jeito, né? Então, assim, deu certo, graças a Deus. Nós precisamos ter discrição quando a gente vai fotografar, porque eu tenho como um lema que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu diminua. Então, essa Não, discrição vai fazer com que as pessoas possam ver o Cristo, né? e que bom É que tu ele que tocou precisa nisso, ser. porque o que. Não, e que bom que tu tocou nisso, porque o que a gente mais vê é o pessoal na frente, atrapalhando as celebrações, né? Sim. E é muito engraçado isso, porque às vezes eu me incomodo porque parece que eu estou andando muito, que eu estou aparecendo muito, né? E aí eu, lendo esses relatos das pessoas, é, me faz crer que, assim, tá, tem dado certo, eu tenho conseguido diminuir para que as pessoas possam ver de fato Jesus Cristo, né? Porque é ele que precisa ser visto, precisa ser reconhecido, precisa ser amado, precisa ser servido, né? Eu estou ali apenas como um instrumento e eu quero, de fato, trazer essa sacralidade na fotografia para que, e com a espiritualidade, para que as pessoas possam sentir esse agir de Deus também na fotografia, né? Não ser apenas um fotógrafo que sai clicando tudo, sem rumo, sem espiritualidade, sem sacralidade, sem zelo. Nós não podemos Ser um ser assim. propósito, claro. Um, um, um grande desafio nosso, a gente sempre precisa buscar e a gente sempre tenta trazer e relembrar, né? Embora eu esteja, porque é o meu trabalho, é o ganha-pão da minha casa, é a fotografia, né? Então, embora eu esteja numa igreja a trabalho, para desempenhar um trabalho fotográfico, ali não é o meu escritório, ali não é o meu local de trabalho. Ali continua sendo casa de oração, ali continua sendo casa de Deus. Não, então, assim, não vou chegar, sentar na mesa do meu escritório e fazer o que eu quero. Ali é casa de oração, ali é lugar de silêncio. Então, a gente precisa também estar sempre em espírito de oração, né? O olhar sempre voltado para o Cristo, sempre vivendo a espiritualidade, vivendo o rito da missa, mesmo que seja fotografando, sempre com muita piedade e zelo. Então, assim, se eu vou atravessar o outro lado da igreja, se eu posso ir por fora, eu vou por fora. Se eu tenho esse tempo de ir por fora, eu vou por fora. Se eu preciso, Sim. não tem tempo, eu preciso passar em frente do altar, então vou com muita piedade, com calma, vou chegar ali, vou fazer minha vênia, né? E vou atravessar, né? Se Jesus já está ali, se já aconteceu a transubstanciação, eu já não vou mais fazer uma vênia, eu vou fazer minha genuflexão, vou atravessar, sempre com muita piedade, com muita calma, né? Sem correria, vai dar tudo certo. E como a gente já conhece o rito também, isso nos facilita porque a gente vai adiantar, né? Uma das coisas que ajuda a gente também é chegar com antecedência na missa, na igreja, né? Chegar com antecedência, já imaginar as possibilidades de composições fotográficas, imaginar, olha, durante o ato penitencial, aqui vai ficar uma foto legal, ou no glória, ou seja na homilia, para não chamar atenção. Então, eu já vou me adiantar, né? Olhar a luz que eu tenho disponível para usar durante a celebração. Tem igrejas mais claras, tem igrejas mais escuras, né? Então, a gente precisa Sim. estar sempre atento a isso para não chamar atenção, né? Imagina, eu chego lá e a igreja é muito escura, eu vou ter que usar um flash, parece um raio, né? Um monte de raio. Então, sempre com muita descrição, né? A gente sempre
opta por não usar também o flash para chamar menos atenção ainda, né? Eu ainda acho que chama atenção, mas eu tento sempre exercitar isso. As pessoas não podem me ver. E aquela frase daquele cerimoniário, hoje ele já é diácono da Santa Igreja. Tivemos a graça de fotografar a ordenação dele agora em agosto. Foi a ordenação diaconal dele. Ele mais 4 irmãos foram ordenados diáconos. Então, assim, para mim foi muito especial também. Eu partilhava com ele isso que tinha ficado marcado em mim, né? Que ele disse que ele me procurava e ele relembrou isso, né? Quando eu fui para fotografar a ordenação dele, ele lembrou, eu lembro que eu te procurava e não te encontrava, né? Então, assim, sempre com muita descrição. Eu sempre partilho muito isso nos cursos também, que eu ministro para Pascom, né? Porque em muitos lugares a gente tem muita dificuldade, né, com a Pascom. Mas eu sempre, olha, vocês, mesmo sendo um serviço gratuito, né? Se especializem nisso que vão fazer. Porque, assim, embora seja gratuito, você não vai receber financeiramente, mas o que você vai receber espiritualmente é muito maior que qualquer dinheiro, né? É muito maior. Então, assim, se especialize, busque sempre ter muita piedade, muito zelo. O que está acontecendo ali é algo, de fato, sobrenatural, né? É Jesus que vem, né? O padre diz 2 palavras e ele vem para nós, né? Eu lembro uma vez, numa dessas caixinhas de pergunta, um rapaz me perguntou se eu já tinha visto algum milagre, algo sobrenatural acontecer, né? E eu disse, eu vejo em toda a Santa Missa algo sobrenatural acontecendo, né? Seja numa missa de ordenação de um diácono, seja numa missa de ordenação de um padre, seja na ordenação episcopal, né? O padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, diz algumas palavras e torna-se corpo e sangue de Cristo, né? O bispo impõe as mãos sobre um seminarista, diz ali algumas palavras, já se torna diácono, né? Impõe as mãos sobre a cabeça do diácono e diz algumas palavras, se torna padre, se torna bispo, né? É algo sobrenatural que está acontecendo o tempo todo. Então, nós precisamos sempre ter esse cuidado, porque o sobrenatural de Deus está acontecendo, né? E esse fotografar as missas para nós é ainda mais especial, porque nós amamos muito a Santa Igreja, o Santo Padre, né, os nossos bispos, o nosso bispo, os padres. Nós amamos muito os sacramentos. Então, nós precisamos saber que nós estamos ali fotografando de fato algo sobrenatural, algo que, imagina, nós estamos fotografando um sacramento deixado por Deus. Não é qualquer coisa, né? Seja um batizado, seja uma primeira comunhão, seja uma crisma, seja uma apresentação de uma criança, né? Jesus foi apresentado no templo, né? Eu vou fotografar a apresentação de uma criança, gente. Isso é algo belíssimo, foi Deus quem nos deixou. Então, assim, fotografia religiosa, fotografar as coisas sagradas que Deus deixou para nós é muito especial mesmo. E aí a nossa vivência de fé precisa estar atrelada a isso, né? Eu vou desempenhar um belo trabalho, fazer com que as pessoas enxerguem de fato Jesus Cristo, enxerguem de fato a sacralidade, conheçam a igreja, amem a igreja através da minha fotografia, se eu tiver de fato uma vivência espiritual, uma vivência verdadeira da fé. Se eu for apenas um católico de IBGE, Deus vai usar de mim, né? Tem uma frase, né? Tinha um vídeo muito forte, né? Apesar, né, da sua covardia, Deus salvará o seu povo. Então, apesar de nós, Deus né? também vai usar, né? E vai buscar o seu povo que está esquecido, que está perdido. Mas eu tendo uma vivência de fé assídua, se eu tiver uma vida de oração, vai ser mais fácil eu enxergar esse sobrenatural de Deus. Vai ser mais fácil eu enxergar uma composição fotográfica e as pessoas verem Jesus Cristo. Porque se eu tenho intimidade com ele, vai ser muito mais fácil eu conseguir revelar ele através do meu trabalho, através da minha missão, através da fotografia. Se eu não tenho essa vivência de fé, pode ser que aconteça? Pode ser, mas vai ser muito mais difícil. Sim. Deus não precisa de nós, sem mas a preparação, né? Sem preparação fica muito mais difícil, né? Sim.
Aí, como vocês se preparam, né? Então, nós vamos chegar na igreja, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos rezar. Nós vamos rezar, né? Vamos, olha, todo lugar que a gente vai, toda cidade que a gente vai, o primeiro lugar que a gente procura é Jesus no sacrário. Vamos agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Deus é quem nos leva nesses lugares. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar naquele lugar, né? De revelar Ele para aquelas pessoas daquele lugar também. Sim. Então, a vida de oração, nós precisamos rezar, nós precisamos estudar, né? Estudar o quê? Estudar os documentos da igreja, estudar a vida dos santos, né? Para que nós possamos nos assemelhar aos santos, para que nós possamos buscar essa vida de santidade e sabermos que o céu é dos santos, não é dos bons, é dos santos, né? Sim. Não, e isso tudo que a gente falou, que você falou, a gente também prega muito aqui no Santo Pode, né? Porque a nossa frase é Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. Então, como é que nós vamos falar de Jesus se a gente não conhece, se a gente não estuda, se a gente não quer se aproximar, né? Se a gente não tem uma vida de oração, enfim. Então, tudo é isso que tu falou, né? A questão, como é que eu vou conseguir captar ali como é que eu vou eternizar aquele momento do sacramento, deixando Jesus mais evidente, né? Lógico, fora todas as questões da técnica, do estudo, da fotografia em si, você, no caso, tem que se preparar espiritualmente, né? Tem que ter uma vida de oração, tem que entender. Para ti também contribui o fato, né, de tu já ter participado da igreja, né? Conhecer os ritos, conhecer tudo. Então, a gente não pode fazer de qualquer forma, né? Porque é para Deus. Então, a gente sempre tem que se aperfeiçoar, se aprofundar mais, né, na pessoa de Jesus, para poder justamente a partir de nós, né, do que ele nos dá como dom, né, revelar ele. E como tu falou, e foi até acho que o evangelho de 2 ou 3 dias atrás, né, que ele sempre, que a gente diminua para que ele cresça, né? Sim. Então assim, a gente aqui fica muito feliz, né, porque por esse zelo, né, de estar testemunhando esse zelo, né, porque na maioria das vezes, né, a gente acompanha, muitos não têm esse zelo, mas que bom saber que existem pessoas que podem dar esse testemunho de zelo e passar, porque isso também faz parte da missão, né? Sim. Você, Fagner, enquanto pessoa, então como Domini, na empresa, junto com a sua esposa, vocês têm essa missão, né, de revelar, de falar, né, sobre Jesus a partir do trabalho de vocês, né? Sim. E aí, o nome Domini, né? Você tinha perguntado. Sim, já quero deixar perguntado aí para você. Como surgiu? Significa Senhor, vem do latim, Senhor. Então, nós precisamos revelar o Senhor para as pessoas. Por isso nós escolhemos Domini. E eu lembro que ainda nesse aspecto do revelar o Senhor para as pessoas, uma vez uma pessoa disse que de fato ela tinha tido esse encontro com Cristo através de uma foto que ela tinha visto, que ela se sentiu impactada com aquela foto. Tem uma foto que eu fiz, é uma missa presidida pelo Padre Murilo, inclusive. É numa capela, bem simples a capela, assim, mas eu cheguei lá com antecedência, então fui analisar as possibilidades de fotografia, né, de composição, e na elevação do sangue, tinha um crucificado muito bonito atrás, assim, sabe? E aí, na elevação, eu deixei o cálice à altura do lado aberto de Nosso Senhor, que é de onde jorrou sangue e água, né? Então, aquela Sim. foto falou com essa pessoa. Tem uma outra foto também que eu fiz de uma missa do Padre Lucas Colego, lá do Rio Grande do Sul, que na igreja que ele estava antes, agora ele foi transferido, na igreja lá de Campo Novo, a pintura atrás do presbitério
era um crucificado também, e aí tinha as águas, né, descendo, e aí também tem o cálice, né, que ele Sim, rezou a missa versus Deum, então aí tem o cálice, né, e aí é onde jorra o sangue e aí a água caindo. Então, assim, a fotografia precisa falar ao coração das pessoas, né? Não pode ser. Claro, se eu souber a técnica fotográfica, eu vou fazer as fotos. Eu vou fazer, tranquilo, vou, né? Mas com espiritualidade, com mais devoção, com mais piedade, com mais firmeza naquilo que eu quero transmitir, para que aquela mensagem fotográfica chegue ao coração das pessoas, para que de fato eu revele Deus para as pessoas. Eu preciso saber aquilo que eu estou fazendo, né? Preciso entender a sacralidade do lugar, né? Então, sim. eu não posso chegar de qualquer jeito, colocar minhas coisas de qualquer lugar, em qualquer lugar. Já fotografei casamento, por exemplo, que o rapaz do vídeo chegou e assim, ele era protestante, então ele não entendia o que era aquilo, né? Ele colocou as lentes dele dentro da pia batismal, Mas, porque era para esconder das pessoas, para não atrapalhar, né? A visão das pessoas, para sim. não ficar à mostra. Falei, não, mas aqui você não pode colocar nada, meu irmão. Aqui é um lugar sagrado, aqui é a pia batismal, você tira isso. Pode deixar as pessoas ver suas lentes, mas aqui dentro não, né? Aqui não pode colocar. Mas assim, falei com muita educação, né? E expliquei para ele que aquilo para nós era muito sagrado. E ele, muito respeitoso, também falou: olha, me desculpa, não sabia, tirou. E não aconteceu mais, obviamente, né? Mas conhecendo aquilo que a gente vai fazer, tudo se torna mais fácil. E também, quando a gente chega nos lugares que as pessoas não conhecem, a gente possa contribuir, né? Não precisamos ter o ego, porque nós somos Domini, fotografia religiosa, então eu tô aqui, eu sou maior. Não. Se tem uma pessoa ali inexperiente, seja uma pessoa da própria paróquia que está ali, porque jogaram ele lá como aconteceu comigo, que eu possa Sim, ajudá-lo também nesse crescimento, né? Não é porque nós andamos o Brasil todo, que nós somos melhores, não. Nós precisamos ser humildes e ajudar as pessoas, porque a gente começou também e a gente não sabia de nada, né? Nós precisamos ajudar as pessoas. E eu lembro de um episódio muito, muito interessante que aconteceu com a gente na Bahia, Teixeira de Freitas, né? Eu lembro que assim, nós chegamos com antecedência, fomos para o ensaio da ordenação, né? E aí o padre cerimoniário falou: olha, que vocês podem ficar tranquilo, pode acessar onde vocês quiserem e tal. E na hora que o diácono está prostrado, se você quiser chegar aqui pertinho, fazer uma foto dele prostrado e tal, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Né? Não vou fazer isso, mas tudo bem. Ele tá me dando o aval, ou seja, eu posso trabalhar tranquilamente, né? Então, quando eu precisava acessar o presbitério, eu ia por trás dos padres, tinham várias cadeiras nas laterais, tinha bastante padre na ordenação, né? Então, eu ia por trás para não aparecer em momento algum. Eu sempre brinco com o pessoal da transmissão assim: olha, eu farei de tudo para não aparecer na sua transmissão. Se eu apareci, é porque não tinha outro jeito. E, de fato, eu me preocupo muito com isso também, para não chamar atenção, né? E eu lembro que um rapaz do vídeo, ele ficou bravo porque eu subi a assistir o presbitério, né? Deixa eu tomar uma água. à vontade. Ele ficou bravo porque eu acessei o presbitério. E quando eu voltei, ele me chamou, ele falou assim: você não pode acessar o presbitério, não sei o que, tal, lugar sagrado. Né? E de fato, eu sei o que é o presbitério, né? Eu sei o que acontece ali. Mas eu não fui ali de qualquer jeito, não passei na frente dos padres, jamais vou passar na frente de um bispo, né? Eu fui com muito zelo, com muito cuidado, escondido. Aí, só que daí assim, eu fiquei meio, né, pô, tipo, você não tava aqui no ensaio, cara. Se eu falei pra ele: você não tava no ensaio. Se eu fosse acessar onde o padre me permitiu, você ia ver o que ia acontecer, né? Aham. Aí eu lembro que tinha um outro rapaz que tava fotografando, e ele era da Pascom, e ele, tipo, ele ficava o tempo todo do meu lado. Eu fiquei, meu Deus, ele vai me bater no final da missa. Eu tô mais de 2.000 quilômetros longe da minha casa, vou apanhar aqui na Bahia, né, e tal. E foi muito engraçado, porque assim, ele estava olhando como a gente fotografava, porque ele também estava começando. Então, eu acho que ele pensou assim: eu vou
colar nesse cara, porque às vezes ele já sabe o que vai acontecer. Então, eu estando perto dele, eu vou também conseguir mais ou menos no mesmo ângulo. Ou eu vou estar onde vai acontecer alguma coisa e tal, né? E eu lembro que no final, eu fui me despedir deles e tal. Eu falei assim, ó, né? Prazer, foi trabalhar com vocês, tal. Desculpa qualquer coisa, né? E lá no final, ainda ele não saiu de perto de mim. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Mas foi muito engraçado. Aí eu fui pedir desculpa para eles e tal, se tivesse atrapalhado de alguma forma, entrado na frente, algo do tipo, né? Aí ele falou assim, não, sabe o que que é? Eu queria tirar uma foto com vocês. Eu falei, ai meu Deus, não vou apanhar, graças a Deus, né? Mas assim, a pessoa se tivesse sido chato com ele, ó, tipo, sai do meu pé, ou se eu fosse fazer uma foto, ele estava do meu lado, eu entrasse na frente dele só porque eu estava contratado ali, né? Sim. Né? Tipo, às vezes ia tirar do menino um sonho também de ser fotógrafo, né? Ou até uma admiração que talvez ele possa ter por nós, né? Sim, E um depois ele veio contra-testemunho partilhar assim bem forte. e ele veio partilhar que ele gostava muito do nosso trabalho, que ele queria ser fotógrafo também e tudo mais, né? Então, assim, já pensou se eu tivesse sido rude com ele, né? Diferentemente do rapaz do vídeo que veio já soltando os cachorros em mim. Talvez ele poderia ter falado assim, olha, ô meu irmão, não sobe ali, né? Não pode e tal. Sim. Aí eu ia falar para ele, olha, o padre me orientou, podia fazer, acessar tudo aqui e tudo mais, mas fica tranquilo. Aí, como ele veio muito grosso, eu tive que me impor também, né? Tipo, eu estava no ensaio, não te vi aqui. Sim, Né? para igualar, exatamente. Aí eu falei assim, olha, eu sei o que é o presbitério. Eu falei, eu sei o que é o presbitério. Ele, então não sobe, mas é porque lá, assim, eles proíbem, porque senão o povo fica indo com o celular, sabe? O povo mesmo, família, dá muito trabalho, porque passa na nossa frente. Imagina, para um padre, né? Lá da Bahia, levar a gente aqui do Paraná, imagina o custo que não é, né? O investimento que eles fazem e tudo mais. Aí o pessoal sai atrapalhando tudo, né? Então, às vezes, a gente precisa colocar o nosso lugar. Olha, pessoal, nós somos uma empresa especializada e nós somos os fotógrafos oficiais. Vocês podem fotografar, fiquem à vontade. E assim, não tem problema nenhum, pode ter 50 fotógrafos. A gente pode fotografar, só que assim, eu preciso entregar esse material. Eu tenho responsabilidade de entregar esse material com qualidade. E, inclusive, de ângulo e tudo mais. Então, assim, podem fotografar, fiquem à vontade, só não entrem na minha frente. Porque eu preciso dessa foto, né? Sim. Já pensou bem na hora da bênção, na primeira a bênção cabeça da a primeira bênção do Neo Sacerdote, aí eu tô ali para fazer a foto, o padre levanta a mão, aí entra alguém na frente da foto, né? Então, a gente sempre tenta ter esse cuidado, mas também ajudando quem está iniciando. Ajudando quem está iniciando. Porque lá atrás a gente iniciou e a gente não precisou teve também isso. de alguém para orientar, e sim. Nós não tivemos. Mas hoje a gente pode fazer diferente e orientar e ajudar. E eu sempre, assim, as pessoas. Chega a gente. Eu fotografei uma recentemente no Espírito Santo, tinha muita gente da Pascom, mas tinha, assim, fácil, assim, umas 7 pessoas tirando foto com o celular. Então tem alguns ângulos que aparecem eles atrás. Né? Eu não precisava disso, né? Tanta gente. Mas assim, em momento algum, eu falo assim, gente, vamos diminuir isso aqui, ou vamos parar. Não. As pessoas também têm um sonho, as pessoas também estão ali de bom coração, né? Não estão ganhando nada para fazer aquilo. Então não tem por que eu ser grosseiro, rude. Primeiro que não é de mim, né? Não é meu isso. E segundo, porque não tem necessidade. E a gente está vivendo a Santa Missa, né? Para que a gente vai ficar brigando ali, né? Mas já aconteceu muito, assim, lá no nosso início, boa, e assim, fotógrafo que não entendia nem o rito que estava acontecendo e sai daqui, não sei o quê. Então, assim, a gente falou assim, nós vamos ser diferentes, nós precisamos ser diferentes, né? E precisamos ajudar as pessoas. E aí, como a gente pode ajudar? Orientando, quando nos pedem, ou quando é oportuno, com os nossos cursos, né?
ajudando as pessoas a entenderem de fato aquilo que elas estão fazendo. Então, por exemplo, no nosso curso para Pascom, eu sempre falo muito assim, olha, não é porque você tem só porque você tem um celular bom, então eu tenho um iPhone 16, né, o último lançamento, né? Um iPhone 16, então você da Pascom aqui, o meu celular é o melhor. Não, às vezes a pessoa tem um celular mais simples, mas ela tem um coração voltado para Deus, vai fazer melhor do que tem um iPhone 16. Ou Consegue do que quem capturar tem uma melhor câmera aquele momento, né? profissional, Sim. né? Então, no curso eu falo assim, olha, gente, não é porque você... mas meu celular é muito simples, não vou fazer. Não, não é porque seu celular é simples que você não vai fazer. Você pode fazer, né? Quando você tiver a possibilidade, ou quando a paróquia tiver a possibilidade de investir no equipamento melhor para você, vai chegar essa hora. Mas faça mesmo no simples. Eu comecei no simples, né? E ainda não estou no melhor. Tem muita gente boa no Brasil, graças a Deus que tem, né? As pessoas estão, de fato, revelando Deus para as pessoas através das fotos. E a gente tem visto muito isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas é concorrente. Tudo bem, é concorrente, mas isso é bom, porque as pessoas que eu não consigo alcançar e vão enxergar Deus, tá sendo alcançado por aquelas pessoas, Justa, justamente, é isso. né? Tá sendo alcançado, seja pelo fotógrafo do Nordeste, seja pelo fotógrafo do Paraná, seja, né? Tá sendo alcançada. Eu talvez não vou chegar numa pessoa lá Bom, o Padre Murilo tá indo para o Humaitá agora, né? Sim, No Amazonas. Então, assim, talvez eu mas não vou ó, chegar com as minhas fotos lá naquelas pessoas, mas lá tem alguém que, mesmo na sua simplicidade, vai tirar uma foto de uma missa e as pessoas vão enxergar Deus. Vão ter esse contato. E quanta gente não consegue, por exemplo, nem ir à Santa Missa, né? O Padre Murilo, por exemplo, está indo para uma região ribeirinha que, pelo que o nosso bispo estava dizendo, há 2 anos não tinha missa. O padre não conseguia chegar lá. Então, assim, às vezes a pessoa consegue por uma rede social. Opa, Deus, exatamente. Deus ainda, Deus ainda está vindo até nós pelas mãos de um sacerdote. Isso é muito importante. É uma bênção, né? A nossa missão enquanto cristão levar a qualquer canto, né? Jesus Sim. Cristo. Muito bem. E, Fagner, a gente já está quase nos nossos finalmente. E antes da nossa pergunta final, que é a nossa pergunta-chave, né, do podcast, a gente pode dizer assim. Quer dizer, a gente vai ter essa pergunta-chave e depois a gente vai ter uma dinâmica também, que é bem conhecida entre a gente assim, aqui, que é o Escolha Santa. Depois a gente já vai te revelar o que é isso, mas antes a gente quer saber de ti. Pode jogar aí, Cleis. Pois é, Fagner, é que a gente tem uma pergunta que ela é meio que um símbolo mesmo do Santo Pod, que a gente faz a todos os convidados. Alguns a gente faz no início, outros a gente faz no final da entrevista. Mas com você a gente quis fazer assim ao final para que você pudesse falar sobre o seu trabalho, falar sobre a sua conversão, explicar como que é o funcionamento da Domini, explicar seu trabalho, a sua atividade. E a pergunta é, para alguns muito simples, para outros muito complexa, mas é uma pergunta bem cheia de significado para a gente, que é: quem é Jesus na vida do Fagner? Jesus é o meu amado, amado da minha alma, né? Jesus morreu numa cruz por todos nós, por todos, né? Ele não escolheu ninguém, mas pensar que na minha miséria, né, refletindo eu, né, a minha miséria, ele quis me escolher para morrer na cruz, eu não posso, senão, não pode ser senão o meu amado, né? É o meu tudo, é a razão de toda a nossa existência, é a razão de estarmos aqui, né? Pagou um preço muito alto na cruz, muito pesado, muito dolorido, para que, imagina, só para que a gente pudesse estar partilhando isso hoje. Isso também é resultado, né? É resquícios dessa morte de cruz de Jesus. Então, ele para nós é o nosso tudo. Precisa ser o nosso tudo. Precisa ser ainda mais conhecido, mais amado. Às vezes a gente fala assim, olha,
Às vezes a gente está partilhando, meu Deus, como eu queria que essa pessoa conhecesse e amasse Jesus assim como eu amo, assim como eu conheço, e ainda preciso conhecer mais, obviamente, mas assim como eu amo, assim como arde na alma falar de Jesus, né? Esquenta. Eu gostaria, às vezes eu gostaria assim, nossa, as pessoas, às vezes a gente passa, as pessoas, nossa, tão sem Deus, mas por que não conhecem assim como a gente conhece? Por que não ama, né? Por que não vive assim? Né? A gente, às vezes, a gente até peca porque a gente quer enfiar Jesus goela abaixo nas Bola pessoas, abaixo, porque, exato. porque ele é bom, ele é muito bom, ele é maravilhoso, né? E aí também, não só Jesus, mas sua mãe santíssima, né? Nossa Sim, Senhora, meu Deus. Nossa Senhora aos pés da cruz. Já pensou? Por causa desse miserável aqui? É muito forte isso, porque Jesus, muito forte, às né? vezes a Muito gente fica forte. até sem palavras, sem o que dizer, sem como saber como expressar, porque de fato é algo assim muito grande, né? E as pessoas, infelizmente, ainda muita gente ainda não o conhece, muita gente ainda não ama, muita gente ainda não o serve. E aí é nossa missão fazer com que as pessoas conheçam, amem e sirvam a Jesus. E por isso a gente é tão grato a você, né, por estar aqui dando esse testemunho, né, e aí esse episódio, com certeza, com a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, vai chegar a quem Deus quer que chegue, né, para levar esse testemunho. E a nossa dinâmica, chamada Escolha Santa, é bem fácil, vai ser bem fácil, eu creio que não vai ter muita dificuldade para você, que eu acabei mudando, formulei aqui uma coisa de acordo com o que você disse aí durante a entrevista. Você preferiria passar uma tarde de conversa, né, com Santa Gema Galgani ou com São Paulo da Cruz? Tarde ali de cafezinho, quem sabe ensinar um ou outro, tirar uma foto, pegar um ângulo, uma tarde com quem, com quem você preferiria passar essa tarde? Olha, eu acredito que eu passaria com Santa Gema Galgani. Por quê? Porque ela se aproximou tanto da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí fez com que ela entrasse, né, a congregação dos passionistas, fundada por São Paulo da Cruz, mas ela só entrou porque Sim, ela via santidade em São Paulo da Cruz. sim. Né? Então acho que eu passaria com Santa Gema. Muito bem, muito bem. Boa resposta. Fagner, cara, muito obrigado, Uma certo? Coração. escolha santa que foi também, Terence. Pronto, pronto, vai. Wagner, você gostaria de fotografar pessoalmente ali a Santa Ceia, ou então fotografar ali a segunda vida de Cristo, em toda a sua glória? Meu Deus, agora. Olha, É, pode ser que eu esteja mais próximo da segunda vinda, né? Porque eu não estou naquela época, mas se eu tivesse naquela Santa Ceia, não sendo Judas, para mim seria maravilhoso. pronto, pronto. Perfeito. Você me deixou. Conseguiu, conseguiu sair bem. Mas eu também, para Conseguiu que eu sair. possa estar nessa segunda vinda de Jesus, se for tão agora, que eu esteja em estado de graça para consegui-lo enxergá-lo, né? Sim, sim. Sim. E Amém. que ele de fato Vamos nos conheça o manter meu no nome, né? caminho. Sim, Para que ele olhe para mim e fale assim: vinde bendito de meu Pai, né? Preparei sua sim. morada, né? Amém. Permaneçamos no caminho. Amém. Permaneçamos no caminho, amém. Então, é isso, Fagner, mais uma vez, te agradeço pelo teu tempo, a disponibilidade, né? Foi um podcast bem agradável, com muita informação, gostei bastante, né? É o episódio que dá início ao nosso ano de 2025. Então, quero te agradecer mesmo de coração por estar aqui conosco, compartilhando, dando teu testemunho. Para a gente foi de grande valia mesmo. E se um dia a gente for por aí, gravar em alguma paróquia, ou se você vier por aqui,
quem sabe, né, a gente possa se encontrar pessoalmente. Perfeito, será uma alegria. Eu que agradeço, né, a todo o pessoal, né, não só ao Terêncio, ao Cleison e ao Chico, mas toda a equipe que compõe aí o Santo Pod, pela oportunidade, né, e já peço desculpas aí que eu falo um pouco meio afobado, né, Não, mas é muita perfeito, vontade perfeito. de transmitir aquilo que eu vivo, né, essa alegria, né, de ser católico, né, é lindo ser católico. É lindo ser Mas católico. agradeço de fato, então, a oportunidade de partilhar um pouquinho sobre o meu trabalho. Convido também todas as pessoas que nos acompanham aqui, né? Que vai ser também no meu Instagram, os que nos acompanham para seguir aí o Santo Pod, aos que acompanham o Santo Pod para que conheçam o nosso trabalho também, sobretudo aí os seminaristas, né? Para que levem a gente aí para Teresina. Sim. Mas obrigado mesmo, feliz e realizado por ser o primeiro aí de 2025 também, que seja um ano de fato, né, esse ano jubilar seja um ano de fato santo para nós possamos, todos nós buscarmos de fato viver esse ano santo, viver em santidade, buscar de fato assemelhar a nossa vida, conformar a nossa vida com a de Cristo, né, para que nós possamos, ao chegarmos ao céu e ter o nosso nome lá, né? Ter o nosso lugar, preparei o nosso lugar preparado mesmo, né? Nosso tijolinho lá, né? Sim. Que esse ano seja de fato um ano para que nós possamos viver radicalmente a nossa fé, né? Será um ano de muito, eu acredito que vai ser um ano de muita dificuldade, né? Sobretudo de vivência de fé, de expressar a nossa fé, mas que nós não percamos nunca o nosso foco, que é o Cristo, que se for preciso que nós possamos morrer, que nós de fato morramos então pelo Cristo, né? Em defesa da nossa fé, em defesa da Santa Igreja, que nós possamos ser de fato verdadeiros cristãos católicos, para que as pessoas possam ver em nós e desejar também ser assim católicos, né? Então, que seja um ano de fato um ano santo para todos nós. Amém, amém. Vamos permanecer firmes para isso que aconteça, certo? Então, muito obrigado, é isso, meu povo. Como o Fagner falou, acesse lá também no Instagram, @dominifotografia religiosa, certo? Teremos cortes aí no Instagram, nos falaremos. É muito bem. Fagner, Deus abençoe também a família, todos aí. E vamos manter contato para mais partilhas. Amém. Vamos marcar mais vezes. Um abraço, valeu, até mais. Abraço, Deus abençoe. Valeu, Fagner. Valeu.